Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha o que eu trouxe para vocês hoje. Tem muita gente me pedindo o passo a passo da casinha que a gente ganhou o concurso, mas aquela casinha, ela tem muitos detalhes, é bastante complexa, então eu resolvi fazer essa daqui, né, que é algo um pouco mais simples, e aí mais gente vai conseguir fazer, tá bom? Ela tem bastante detalhes, mas são todos bem tranquilos, e eu vou ensinar o passo a passo para vocês, tá? Bom, gente, o passo a passo de hoje então vai ser essa casinha. Nós vamos usar essas bandejinhas que vem do supermercado. Tem esse tipo de isopor aqui. Nós vamos usar vários potinhos, tampinhas, coisinhas pequenininhas que a gente tem que se pareçam com vasinhos. Eu escolhi a cor de terra para imitar o barro, como se fosse vasinhos de barro, mas é opcional, tá, gente? Depois vocês escolhem a cor que vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai para esse tamanho de vasilha, de quadrinho, eu vou usar duas bandejinhas. Gente, não tem muito como eu passar medidas, tá? Porque vai depender muito da moldura que vocês tiverem aí. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou usar essa daqui. Ela tá com 20 por 20, mais ou menos. 20 por 20 e meio. Isso daqui, na verdade, não é uma moldura. É uma caixinha de MDF que eu comprei. Essa é a parte do fundo da caixa. Saiu bem mais barato do que a moldura na lojinha. Então, eu optei por comprar a caixinha, porque daí eu aproveito tanto a caixa quanto a tampa dela para fazer o molde, para fazer a moldura. E aí, o que eu fiz? Eu pintei, passei tinta, passei verniz para deixar bem impermeabilizado, porque o MDF ele não suporta a água e a gente vai precisar regar essas plantinhas. Então, é importante impermeabilizar bem, tá bom? Se vocês forem usar isso. Se for madeira maciça, como esse daqui, por exemplo, ó, esse daqui é madeira. Daí não precisa passar muita tinta, não. É uma camada de verniz já tá ótimo. Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai cortar tirar essa parte curva, né? Eu vou ficar com duas plaquinhas. É importante que o estilete ele esteja com um corte bem afiado, porque senão ele fica deixando rebarbas, não fica legal. Então, duas plaquinhas. O que eu vou fazer agora? Eu vou uni-las com cola. Essa cola aqui, ela é suficiente. Um pouquinho só de cola, não precisa muito. Pouca coisa. Aí a gente vem aqui e une do centro. Se você tiver alguma placa maior ou se você for fazer uma casinha menor, não precisa fazer esse processo. Esse daqui, por exemplo, ó, é uma base de bolo. Quase deu pra fazer, tá vendo, ó? Mas é um bolo pequeno, então se você tiver uma base de bolo que for aqueles bolos maiores, aí nem vai precisar fazer isso, é só retirar o retângulo daqui. Bom, coladinha, o que eu faço agora? Eu venho aqui e acerto o ângulo, olha, tá vendo? Coloco na base do isopor e eu vou cortar, pra ele não ficar torto, vai ficar bem certinho. Cortei. Aí agora eu já tenho dois ângulos bem corretos, aí eu já posso fazer as medidas a partir deles, né? Essa parte e essa já ficou com o ângulo certinho, pra não ficar retorcido, pra não ficar torto. Então eu venho aqui, meço pela parte de dentro, aqui tá dando 19,3 milímetros mais ou menos. Então, essa vai ser minha largura, ó. 19
3 milímetros. 19 e 3 milímetros. Venho e corto, ok? Encaixou direitinho, é isso que eu quero, encaixe direitinho. Aqui em cima ficou só um pouquinho torto, mas ele vai ficar um pouquinho menor mesmo, que é o espaço do telhado, tá? Então, eu vou colocar 16 e vou acertar. Mas igual eu falei, gente, essas medidas são para essa moldura que eu tô usando. Se vocês tiverem aí uma maior ou uma menor, aí vocês fazem a adaptação, tá bom? Vamos lá. Pronto, então eu já tenho aqui cortadinho no tamanho correto. Agora, eu vou fazer as medidas da janela e da porta. Também não tem muita regra. Eu costumo usar as próprias medidas da régua para facilitar. Então, aqui eu vou considerar, aqui na verdade, eu vou considerar a partir dessa base aqui. Eu vou fazer como se fosse a base da casa, né? Que é um pouco mais alto. Então, esse daqui tá com 2,5. Então, eu vou começar a marcar a porta a partir de 2,5. Seria aqui. E a minha porta, eu quero que ela venha até aqui em cima. Essa vai ser a proporção dela. Para esse tamanho de quadrinho, eu tô usando 4,5 cm de largura na porta. E na janela, eu tô usando 4 centímetros. Meio centímetro a menos. Se vocês forem fazer a marcação, eu tô fazendo a marcação com caneta para vocês verem melhor. Mas, normalmente eu uso a caneta sem a tinta, porque essa tinta da caneta costuma me dar trabalho depois. Dependendo da tinta que você usar, ela borra. Então, se vocês puderem usar uma caneta que já tenha acabado a tinta, facilita também, tá bom? Então, aqui eu fiz a marcação da porta. Então, aqui eu já tenho medida. Porta e janela. Agora, a gente vai retirar isso daqui. Com o estilete bem afiado. Se ele não tiver com a pontinha boa, você vem aqui e quebra ele, pra ele pegar a pontinha boa, tá? Ele tem que estar com o corte bem novo pra esse trabalho aqui nessa parte, porque senão não vai sair legal, tá, gente? Ó, cortei. Talvez esse vídeo fique um pouquinho mais longo que os outros, mas é porque realmente essa casinha ela tem mais detalhes, não dá pra fazer muito rápido, tá? Vamos lá. Então, a gente tira. Ó, ficou certinho. Essas partezinhas que a gente tirou, a gente vai poder aproveitá-las. Eu vou precisar, ó. Eu posso vir aqui, porque depois eu vou colar na parte de trás da janela pra poder dar altura, tá? Eu já mostro pra vocês, mas a gente pode tirar assim. Vou usar tudo isso daqui. Depois eu vou colar aqui, ó, porque eu vou precisar pra dar um pouco mais de largura nessa parede, como se fosse a largura da parede, tá vendo? Então, depois eu vou usar esses pedacinhos todos aqui. Mas antes disso, eu vou fazer o detalhe do tijolinho. Esse detalhe aqui, ó. Esse daqui, tá bom?
Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui com o estilete, meio colocado de lado, e a gente vai e arranca um pedacinho, assim. Deixando ele, ó. Tá vendo como ficou? Como se fosse arrancando uma lasca mesmo. Aqui eu vou fazer só aqui e vou fazer aqui. Não vou fazer muito nisso não. Ó. Tenta deixar o mais desigual possível. Dá uma, né? Cuidar pra não cortar a mão, mas dá aquela comidinha ali. Eu faço com esse furadorzinho aqui ou com uma caneta sem tinta, tá? Porque senão depois a tinta da caneta me dá trabalho para poder fazer a pintura. Então eu faço sem, ó, tá vendo? Como se fosse a marcação do tijolinho. Ó. Assim. E aí eu venho e faço algumas coisinhas assim, bem aleatórias. Tá vendo? Olha como ficou. E venho aqui também. Faço uma linha como se fosse do tijolo. E de novo. Isso. Tá vendo como ficou? Vai ficar assim. Depois que eu fiz isso, eu vou reforçar essa minha emenda aqui, tá? E vou colar aquelas laterais que eu falei pra vocês. Então, vamos lá. Vou reforçar essa emenda. E eu vou usar o próprio isopor da própria bandeja, porque daí vai manter a altura que eu quero, tá, gente? Ó. Todas as sobrinhas a gente vai guardando pra fazer isso daqui depois. Na lateral. Não precisa muita cola, sempre pouca cola. Dá uma deslizada assim pra cola espalhar. E vem colando em toda a lateral. Isso fica um pouco... Aqui. O importante aqui é que essa parte aqui fique bem certinho, tá bom? Pelo lado de cá não tem problema, que sobrar sobrou, tá tudo certo. Isso. Sempre alinhando, como se fosse a parede mesmo, aqui sempre alinhado. A gente vai colando até finalizar. Aí, pronto, terminei. Essa parte que vai ficar pra baixo, eu vou colocar um apoio aqui também, porque é onde eu vou colar depois aquela base da casa. Então, eu preciso de um pouco mais de sustentação aqui, tá bom? Ok. Pronto, tudo colado. Aqui também vou colar.
Já tenho a minha sustentação. Isso feito, eu vou usar palitinhos de sorvete para fazer as madeiras da porta e da janela. Aí aqui, a gente vai, você pode escolher a cor que você vai usar. E aí o que eu fiz? Eu misturei um pouquinho de massa corrida na tinta, quer dizer, um pouquinho de tinta na massa corrida, até ficar na cor que eu queria. Por quê? Porque eu quero uma textura mais grossa, tá? Não quero só aquela texturinha da tinta. E aí eu venho aqui com uma espátulazinha e venho espalhando. Vem espalhando. Nessa casinha aqui, eu fiz isso com o branco, mas vocês conseguem ver a textura, tá vendo, ó? Nessa eu já quero colorido, então eu já misturei a tinta na massa corrida, tá? Daí vem espalhando, espalha bem. Espalha bem e deixa secar. Eu já tenho uma aqui finalizada, já tá seca. Essa daqui, vai ficar assim. A gente vai usar os palitinhos e a gente vai pintá-los. Eu vou usar a tinta. Aqui eu tô usando a tinta PVA, tá? Mas pode ser acrílica, pode ser que você tiver aí. E eu vou pintar assim bem grosseiramente, olha, tá vendo? Nada de muito capricho não, bem grosseiro mesmo, pra ficar parecendo um pouquinho a madeirinha, tá? Depois de feito tudo isso, eu vou pintar várias dessas ripinhas. Aqui acho que eu vou usar 6 delas e aqui eu vou usar 4. E aí eu vou começar a colar. Gente, peraí, primeiro eu vou fazer a moldura dessas janelas, como se fosse o portal, né? Então, eu preciso... Essas que vão ser a moldura aqui, eu vou pintá-las dos dois lados. Ó, eu vou fazer isso daqui, eu vou colar, tá vendo? Então, essas que serão a moldura, elas vão ser pintadas dos dois lados. E aí, eu venho com a cola... Escolho um lado, passo um pouquinho de cola, coloco aqui. Se vocês usarem esse mesmo tipo de palito que eu tô usando, essas duas plaquinhas, elas dão exatamente a largura desse palitinho. Então, fica certinho, ó. Tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Ficou certinho a largura da parede. Vamos lá. Ui, meu Deus. Aqui. E aqui. Ok? Finalizei esse lado. Essa parte do tijolinho, você pode fazer antes de colocar o portal. Ou pode fazer depois também, não tem problema, tá? Eu prefiro fazer antes, acabei esquecendo, mas eu prefiro fazer antes. Eu venho aqui, pego uma tinta, né, que eu acho que vai ser uma cor de tijolo, marronzinho, alguma coisa, e eu faço isso daqui, ó. Tá vendo? Ficou como se ele tivesse descascado a parede. E é isso. Depois, eu vou dar uma envelhecida em todo o trabalho. E aí eu venho aqui e faço os detalhes de como se tivesse suja a parede e tudo mais, ok? E aí, depois que eu fiz essa parte, eu venho aqui e eu vou começar a colar as madeirinhas aqui atrás, ó. Por aqui. Então, passo um pinguinho de cola aqui, nas laterais. Eu venho com a madeirinha aqui. Por isso que eu fiz
eu coloquei essa outra plaquinha pra me dar a altura que eu preciso da porta. Pinguinho aqui, um pinguinho aqui. Outra madeirinha bem coladinha juntinho. Tudo ela. Isso, olha, tá vendo que legal que ficou? Legal. E aí, eu vou fazer a mesma coisa com a janelinha, tá? Mesma coisa com a janelinha. Bom, agora eu vou fazer essa base e eu vou fazer esse aparadorzinho aqui da janela, tá bom? Então, vamos lá. A base, eu recortei uma tira de 2,5 cm pra colocar aqui. E eu usei uma tinta misturada com areia pra ficar com esse aspecto granulado, tá vendo? É só colocar um pouquinho de areia na tinta que ele fica assim, tá? Mistura, passa, deixa secar e vem e cola. Eu prefiro fazer as partes separadas para depois pintar, porque aí o acabamento fica mais bonito. Porque se você montar toda a casinha para depois pintar, fica mais difícil, porque, né, às vezes você vai passar aqui, o pincel bate, né, e aí acaba ficando, não fica tão, com um acabamento tão legal, tá? Então, vamos lá, vamos fazer esse suportezinho que vai aqui. Eu vou usar a medida do próprio palito. E eu vou tirar a medida do próprio palito. E aí, eu vou deixar, eu venho aqui nessa largura da janela, vou deixar passar um pouquinho. Só um pouquinho. Ficou assim. Depois, eu venho e eu vou cortar 2 triângulos para fazer esse suporte de baixo, ó. Assim, tá vendo? E aí eu venho e colo aqui, tá vendo? Parte de trás, tem que sobrar aqui, eu corto. De novo. A parte de trás. Isso, mais ou menos nessa distância. Sobrar, ok? Depois eu venho e eu vou cortar palito. Dois do mesmo tamanho. E se vocês quiserem cortar com estilete, pode ser também, tá bom? Eu tô usando a tesoura porque é mais prático. Pode usar também a tesoura de cobre do jardim, que também corta melhor. E aí a gente vem, cola aqui.
manter a janela e a porta, sem se preocupar muito com cobrir todas as partes. Seca, a gente vai fazer a escada, tá bom? Vamos lá. A escadinha, eu usei 3 plaquinhas, vou colá-las mais ou menos na largura da porta, ó. E aí eu venho aqui e faço de novo aqueles detalhes como se fossem o tijolinho. Aqui vai ficar melhor se eu fizer no meio. Fazer no meio. Fazer no meio. Ok? Faz desse lado de cá também. Escolho a cor da tinta que eu vou usar. Acho que eu vou usar esse marrom mais escuro. Enquanto seca, a gente vai cuidar do telhado. Como é que eu fiz esse telhado, gente? Eu usei esse tipo de papelão aqui. A gente já compra ele assim. Eu tinha uns restos que eu tinha usado para fazer umas embalagens de presente, então eu já tinha isso aqui. Mas se você não tiver, você pode usar uma caixa normal e tira uma das partes do papel. Ó, tá vendo que ele é coberto dos dois lados? Aí você vem e arranca assim, ó, tá vendo? Arranca com mais cuidado, tira essas partes e dá pra usar também, tá bom? Como eu já tinha, eu usei isso daqui mesmo. Eu passo uma camada de verniz, passo tinta, passo verniz, passo tinta. Pelo menos umas 2 camadas. Por quê? Porque como é papel e vai ficar no tempo, vai ficar com uma água e tudo mais, eu não posso correr o risco dele inchar, né, apodrecer, é papel, tá bom? Aí, agora eu vou medir o tamanho que eu vou querer desse teto aqui. Tá vendo? Acho que eu quero ele um pouquinho menor. Vou
cortar mais um pouquinho. Vou deixar aqui. Isso. É isso. Se vocês forem usar uma moldura bem larga, igual essa que eu tô usando, não precisa fazer essa parte que eu fiz aqui, tá? Pode ir direto na moldura. Mas essa era uma moldura fina, tá vendo, ó? Então, eu coloquei mais uma plaquinha de isopor e fiz os tijolinhos aqui pra fazer como se fosse uma calçada, uma beirada pra colocar as plantinhas, tá bom? Mas como essa já tem, eu não vou colocar nada, tá? Vou deixar desse jeito. De repente pintar aqui na cor marrom mesmo. Aqui, eu vou dar uma envelhecida nesse teto. Vou usar o sépia mesmo. Vira aqui e dá uma sujadinha. Isso. Enquanto seca, a gente vai fazer o trabalho de envelhecimento também das paredes e das portas e janelas. Eu vou usar a tinta um pouco mais aguada para fazer isso, tá? Então, eu venho aqui com o próprio sépia. Um pinguinho de água. Dou aquela sujadinha no pincel e eu venho aqui fazendo a sujeirinha de envelhecimento. É o olho e é também opcional, tá? Eu acho que fica melhor, então eu sempre faço. Só. Aquela sujada nas paredes, nas janelas. Agora, eu vou colar aquela partezinha que já secou. Vou colar aqui na janela.
uma outra tampinha de pasta de dente. E é isso, gente. E aí, vocês organizem da forma que vocês acharem mais bonito, com as plantinhas que vocês quiserem. Eu recomendo que essas peças sejam coladas, porque elas são muito pequenas e aí qualquer vento, qualquer chuvinha pode derrubá-las. Todas estão com furinhos, olha, aqui ó. Todas têm furinhos. E quando eu faço arranjos assim em suportes muito pequenos, eu não coloco substrato normal, eu só coloco pó de coco, tá? Porque se você colocar os drenantes, as perlitas, essas coisas, a planta desidrata muito rápido, daí você não consegue manter a rega dela, ela fica murcha, tá bom? Então, se você for fazer, ela vai sobreviver por um bom tempo. Na verdade, ela fica muito tempo, né? Você vai ter que fazer a manutenção, às vezes, porque ela pode crescer muito, esticar, e aí, pra ficar bem bonitinho, precisa fazer a manutenção. Mas ela cresce normal, tá? Aqui, nesse suporte. Tendo a luminosidade adequada, as regas no tempo correto, ela fica perfeita, tá bom? Gente, então foi isso. Essa foi a reciclagem de hoje com isopor e tampinhas. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer, compartilhar. E se vocês fizerem, me marquem lá no Instagram, tá bom? Pra eu ver a peça de vocês. Um grande abraço e até a próxima.